Olá pessoal, aqui é a Ana Luísa, sejam bem-vindos ao Cirano das Flores. Essa é a jornada arquetípica para o signo de Gêmeos. A gente vai ver aqui qual jornada arquetípica que vocês estão, ou seja, qual arquétipo que está ativado, né? Que o deck já está embaralhado, eu só vou cortar. Ó. Estou rindo que eu acabei de escrever essa palavra aqui algumas vezes, né? Estou fazendo essa leitura no dia do eclipse solar em Libra e vou lançar um pouco depois. Mas vocês estão recebendo aqui a energia do eclipse e o eclipse é esse threshold, né? É o portal, é o limiar, tá? Então esse arquétipo está ativado para vocês, não é à toa que apareceu aqui nesse dia, né? Então aqui a gente vai ver o que ativou esse arquétipo para vocês, né? O que vocês já trabalharam, o que vocês estão trabalhando, qual o propósito disso, tá? Então aqui a gente vai numa jornada mais profunda, né? No seu caminho de vida e como que isso se conecta com o seu propósito de alma, com o que você está trabalhando, né? Com a sua evolução pessoal, evolução espiritual, tá? Então a gente vai ver isso aqui ao longo da leitura, né? Essa é uma leitura também que eu tenho para encomenda de vídeos personalizados no meu site, cirandasflores.com. Então essa carta aqui, o threshold, ele fica ali, ele é o limite, né? Entre um mundo e o outro. Ele é o limite entre uma fase de vida e a outra. O limite entre uma versão antiga e menos madura do que uma versão mais bem refinada, né? Reinventada de você mesmo. Muitas vezes a gente tem que atravessar igual como se fosse uma linha, né? No chão, uma fronteira. Muitas vezes a gente tem esse desejo, esse impulso de atravessar, mas não é só uma linha, é muito mais do que aquilo, né? A gente pode pensar, por exemplo, dois países que fazem uma fronteira por terra e ao atravessar aquela linha, né, você cai em outra língua, outra cultura, outra moeda, né? Então, o passo é pequeno, mas a mudança é muito grande. Então, que vocês ainda estão nesse processo, né, de fazer essa travessia, tá? E vamos ver aqui tudo que ela envolve. Com certeza o eclipse solar em Libra deu algum despertar, né, alguma ativação aí em vocês, da necessidade de dar esse passo. É um passo em direção ao seu futuro e algo que ainda está sendo elaborado, né? Vamos ver aqui o que iniciou essa jornada. O místico. Então fala o olhar místico, né? Então o desejo de ter um lado místico e espiritual na sua vida e de você incorporar, então você ser um místico moderno, digamos assim, alguma forma de místico moderno, né? Aqui também eu acho que qualquer pessoa que esteja assistindo, né, uma leitura de oráculo no YouTube, tem no mínimo algum interesse místico e espiritual. E o interesse de se conhecer melhor, entender melhor seu momento e a sua jornada, quem você é, né? Você é enquanto ser espiritual. Então, esse desejo aí, né, do místico, esse chamado místico, digamos assim, que já foi aceso em vocês, que já levou vocês a caminharem um tanto, a aprenderem, a se conhecerem melhor, adquirir conhecimentos, né? Talvez vocês tenham algum tipo de prática aí, espiritual. E estão te levar, está te levando, chamar está te levando, né? Ou já te colocou frente a frente com essa linha, né? Ou com esse portal, tá? Vamos ver o que vocês já trabalharam, já aprenderam ou já cumpriram. Aqui tem uma promessa, uma aliança, né? Um voto nesse sentido, tá? Que já foi ativado. Então é algo que você trouxe, né, como um projeto de alma, um contrato de alma, e isso aí já foi ativado na sua consciência já tem um bom tempo. Então aqui pode ser que você tenha consciência disso, pode ser que não esteja muito bem definido, né? Mas no caminhar essas coisas vão ficando claras e vão se definindo. Aqui pode muito bem ser
o relacionamento com uma pessoa específica, aqui realmente não importa o tipo de relacionamento, mas uma pessoa que estava na sua vida para te despertar e para te despertar para o seu caminho místico. Então, do mesmo jeito que você tem um contrato de alma com essa pessoa também tem com você, né? E aqui eu vejo que essa pessoa já cumpriu o papel dela ou dele, né? E a questão é que muitas vezes é uma aliança, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que já está no caminho místico e nos desperta para isso, tá? Mas com certeza alguém que tem um papel importante na sua vida, né? Ou às vezes a pessoa que vem para trazer desafios, feridas, né? As pessoas que nos... como é que fala a palavra? Pessoa que nos provoca, tá? Então, nos sacode, nos desperta, nos tira da zona de conforto, né? Então, isso aí é algo pelo qual vocês já passaram e já foram colocados por causa dessa pessoa ou pessoas, até família, né? E você já foi colocado aí no caminho misto. Talvez também você tenha conhecido algum tipo de mestre ou professor, mesma coisa, né? Então, ver o que está ativado, o que realmente vocês estão aí trabalhando ou lidando no momento. O rio também, ele é uma espécie de fronteira, né? É aquele espaço liminar, tá? Então a gente vê aqui que eu estava usando aqui a analogia aí com uma fronteira entre dois terrestres de dois países, né? Daqui o rio está falando que essa fronteira na verdade é um rio, né? E o rio, para ser atravessado, ele envolve muitas coisas, tá? Porque o rio, a gente vê, ele tem corrente, ele tem pedras, ele pode ter profundidades diferentes, né? Nem sempre a gente enxerga o que está acontecendo nas profundezas. Ele fala de emoções, emoções turbulentas, de estar sendo levado pelo fluxo, né, das emoções, pelos fluxos mentais, psíquicos ao seu redor, tá? Aqui a gente vê refletido um cavalo, né? Então, atravessar um rio com um cavalo, às vezes é perigoso, porque o cavalo pode machucar, pode cair, né? Então, um pouco aqui, o cavalo que ele é o seu instrumento de locomoção de alguma forma, tá? Então, tem esse receio aqui de como atravessar esse rio, o quanto que eu conheço esse rio. Quero mesmo ir para outra margem, porque esses limiares aqui, uma vez que a gente atravessa, a gente não volta, né? Agora, depois que você sabe de uma coisa, não tem jeito de não saber mais. Então, depois que você passa por um processo de despertar e faz uma escolha, né? Não tem volta. Então, tem um pouco aqui essa resistência do atravessar do rio, né? Principalmente para Gêmeos, que é signo de ar, às vezes tem uma resistência de ter que dar esses mergulhos mais profundos nas águas aí emocionais, inconscientes, tá? De entrar em território que você não se sente confortável, às vezes até o próprio território espiritual e místico, né? E o cavalo, ele pode estar representando um guia, né? Um guia espiritual que é do seu lado, pode também ser o seu próprio eu superior, pode também ser um animal de poder, tá? Às vezes até o próprio cavalo mesmo, né? Que ele é corajoso, ele é selvagem, ele é livre, ele não tem medo, ele enfrenta os obstáculos, né? O rio aqui está se colocando como obstáculo para vocês. Então, é como se vocês ficassem ali sentados, né, na beira, observando. Que o rio pode ser um local de contemplação e também de observação, porque as coisas vêm e vão, né? Agora, você só vai se transformar no místico, que ele é o guerreiro espiritual, né? Quando você se levantar e atravessar o rio. Mas também não é de forma impensada, né? Não é para mergulhar, porque mergulhar em rio sem ver o que está acontecendo pode ser muito, muito perigoso, né? Então, aqui tem toda essa preparação para fazer essa travessia e quem vai atravessar com você. No caso, aqui está representado simbolicamente pelo cavalo, né? Então, para onde você está indo? O que afinal de contas está lá do outro lado da margem? Deserto? Acho que é aqui que está o medo também, né?
o medo de sair de um lugar verde e cair num deserto, né? Aqui não tem como evitar essas passagens e essas fases, né? Se você quer realmente cumprir um propósito de alma que está aqui com o voto que você fez, né, para essa vida, e esse voto que vem de muitas vidas, tá? E tem a ver com a sua ancestralidade também. Você foi despertado por um desejo místico. Você pode ficar ali na beira do rio, só botar o pé e voltar, que também você tem liberdade para fazer o que você quiser. Mas para realmente atender o seu chamado, que faz parte do seu propósito para a sua vida, que é algo para você, né? A gente tende a pensar que o propósito está a serviço do outro. E isso, talvez, né, em última instância, e às vezes mas em primeiro lugar, a gente tem que se preparar, mesmo que for um propósito estar a serviço do outro, a gente tem que se preparar para isso. Então, sempre começa com o trabalho interior e o trabalho místico, o trabalho espiritual. Então, tá aqui, tem essas etapas, né? Talvez se você já esteja enxergando que do outro lado do rio é um deserto. E pode ser por isso que essa mudança aqui a questão é que é a mudança de ambiente, a mudança de paisagem. Isso aí que está dando essa hesitação, né? E o deserto, ele é muito rico. O deserto, ele é energia pura, ele não tem distrações. Ele pode ser mais difícil, né? Não vou mentir e falar que o caminho espiritual é fácil. Tem muitas recompensas, mas tem testes. E requer muita energia, foco, dedicação, né? Diria assim que não é para fracos. Então, o caminho do místico, o caminho espiritual não é para todo mundo, né? Ou pelo menos não é para todo mundo nas etapas, na etapa evolutiva que cada um está, tá? E aqui o deserto que vai te guiar no deserto é a lua, exatamente chamada água do divino feminino, do nível das emoções, do nível da espiritualidade. Inclusive que tem um chamado também para o seu signo lunar. Pode ser interessante até vocês assistirem também a jornada arquetípica para o seu signo lunar, que vai casar aqui, né? Complementar, ou mesmo talvez te dar dicas aí do que é esse deserto para você também ver se você quer atravessá-lo ou não, né? O deserto também precisa ficar claro que ele é temporário, ele é algo para ser atravessado também e vai ter suas recompensas lá do outro lado, né? Porque ali você vai se trabalhar, ali você vai estar mais em contato com os seres espirituais, ali você vai estar mais em contato com suas próprias questões, que não vai ter como evitar, né? E quando isso se encerra, você chega em outro lugar transformado. E você chega em outra paisagem, né? Como se está saindo de um local que verde, que é cômodo. Pode até não estar muito bom, mas é familiar. Você atravessa o rio, você está vendo o deserto, você não está vendo o que está lá do outro lado do deserto. E esse é o seu caminho de alma, tá? Nesse momento, né? Vamos ver aqui, então, o que você vai fazer lá, né? No deserto, aqui. A gente vê processos xamânicos. Então, essa carta fala mais de você como uma pedra bruta se transformando através de processos xamânicos, né, em diamante. Esse é um processo seu com você mesmo. E aqui é muito através também das dificuldades, às vezes não é nem dificuldade, mas o foco no trabalho interno, na purificação, na transformação, na transmutação. Aqui o xamã não precisa ser uma tradição xamânica per se, né? Pode ser, mas aqui, o que fala é a questão da purificação, da transformação, transmutação, tá? Para você transformar o chumbo em ouro, né? O lapidar a pedra para ela virar o diamante, que é você, né? E aqui a gente vê essa cobra vermelha representando esses processos de transformação, provas de fogo, transformação através do fogo, né? Que a gente vê processos alquímicos, conexão com a água, de tá atravessando a água para ir para um lugar quente, onde você tenha o sol, e o sol que transforma. E aqui é interessante também que a lua que vai te guiar por esse caminho no deserto, né? Então aqui a gente vê questões de transformação do feminino, transformações emocionais de vidas passadas, questões ancestrais,
muita coisa ali ancorada no primeiro chakra, mas muitas questões no nível espiritual também para ser limpado, esclarecido, compreendido, transformado, né? Então, muito aqui processo de transmutação. Aqui eu acho que dos signos que eu já fiz, eu acho que eu já tô depois de Gêmeos, só falta mais 2. Acho que esse aqui foi o caminho mais espiritualizado que apareceu. Deixa eu ver aqui. Tá, só conferindo. Eu não tô pulando nada aqui na tiragem. Tudo bem. Aqui também o deserto não é algo para ser temido, é algo para ser abraçado, tá? Vamos ver aqui um aliado, ou o que vai te ajudar, né? Aí nessa travessia, nessa jornada. A ponte. E olha a ponte aí sobre o rio. Aqui é muito interessante, porque depois que você entrar no rio e atravessar, você vai descobrir que há outras formas. E você poderia ter atravessado por cima, por uma ponte. Mas é como se a ponte estivesse invisível, ou estivesse em outro lugar. E você só consegue enxergar a ponte depois que você entrar no rio, depois que você atravessar o deserto, né? Aqui a gente poderia também estar imaginando nessa jornada fictícia aqui, né? Metafórica. Então vamos voltar lá. Você está na linha, no limiar, né? Você está na beira do rio, você precisa atravessá-lo. Você entra nele, atravessa, do outro lado tem um deserto. Você atravessa o deserto e pelo deserto você passa por todos os processos de purificação e transmutação necessários. E aí você começa a ver o mar adiante, né? E ali, o mar ele é ainda mais amplo, né? Estou falando da expansão da consciência e sua capacidade de estar lidando, né, de forma mística e espiritual com frequências mais elevadas, aqui com algo muito mais expandido e aqui capaz de atravessar essa ponte. E aqui a ponte representa também saltos, né, saltos quânticos, tá? Então aqui verdadeiramente, né, a ponte, em algum momento a ponte vai estar vai estar lá para te ajudar, para você não precisar mergulhar mais na água, porque essas águas aqui também são mais profundas e são mais extensas, né? Então aqui uma ponte sobre o mar e que então tem todo esse lado aqui simbólico, né, na sua jornada, mas às vezes às vezes é um amigo que estende a mão, pode ser uma ponte, né? Às vezes é uma pessoa que vai te receber em outro lugar, uma oportunidade de trabalho, um curso que você faz, tá? E a gente vê que aqui muda o seu caminhar. E aqui também, enquanto seu caminhar foi sozinho, com muita ajuda espiritual, mas você contando e tendo que contar com você mesmo, a ponte já fala de alianças. Então, isso aí está no seu caminho, em algum momento, né? Ok. Aqui a gente vê nesse paralelo com a jornada do herói, né? Que ele ouve o chamado é agora. Ele resolve, né? Se lançar nessa jornada, enfrenta obstáculos, inimigos, encontra aliados, né? E aqui a gente vai ver, então, a gente vai ver o que ativou desse seu desejo, né? Místico que ativou, te colocou nessa jornada. Mas vamos ver qual que é o propósito dela. E a gente já viu que tem alianças espirituais, né? Votos que você fez. Mas vamos ver aqui qual que é o propósito dela. Aqui é de trabalhar a sombra, né? Então, o processo de crescimento pessoal e de purificação. Então, purificação através do lado sombra. E quando a gente faz isso, aqui não tem como trabalhar o lado sombra sem fazer esse mergulho no reino da água, tá? E aqui é um mergulho que fala também de ancestralidade, tá? Então, aqui, tudo que conecta com a lua, né? Ancestralidade, origens, família, emoções, tá? Divino feminino, questões psicológicas aí profundas, né? O inconsciente, tá? Então, que tudo mergulho na água representa isso.
é como se a gente mergulhasse aí numa água suja, né? E ali não tem jeito, né? Não tem como fugir, tem que mergulhar, tem que ir fundo, tem que ir cada vez mais fundo, tá? Porque é ali que a gente encontra a luz, é ali que a gente transmuta, é ali que a gente encontra o que precisa ser transmutado, né? Até que o deserto vai ativar a transmutação pelo fogo. Mas a gente nem sabe o que transmutar se não for feito esse mergulho na água. Espero que tenha ficado claro, tá? Então, o propósito aqui, então, você incorporar o seu lado místico, você atender esse chamado dos votos que você mesmo fez para a sua vida, e você tem esse papel, então, do transmutador, de trazer coisas que estão na sombra à luz. E aqui sim, né? Ao mesmo tempo que você faz esse trabalho interior, você está limpando questões ancestrais. Então, de certa forma, você está a serviço, vai estar a serviço da sua ancestralidade também. Isso libera também os seus descendentes, que também é a ponte, né? Então, a gente tem uma cadeia energética para cima, e a gente tem uma cadeia energética para baixo, dependente da gente ter filhos ou não, tá? Então, você está aí no elo, né? No elo kármico. E todo esse trabalho interno de purificação que você está fazendo, conectado aí com a Lua, você vai tá limpando, né, essas correias aí ancestrais para cima e para baixo. Você se torna também o criador dessa ponte. É uma ponte de iluminação, de libertação kármica e de elevação de frequência vibratória, tá? Aqui nós vamos ver o potencial, então, né, depois que terminar, se completar de alguma forma, né, essa jornada, qual o potencial? Para onde você vai depois? Qual seria potencialmente sua próxima jornada arquetípica? O quarto vazio, né, ele fala que você já vai ter limpado essas questões de família, essas questões ancestrais, né? É como aqui a gente podia criar uma metáfora de, vamos supor, alguém de uma família, alguém da sua família, né, falecendo, e você foi lá e retirou todos os objetos, né? Os documentos, as fotos, as memórias, fez uma limpeza energética. Então ali é tudo também, né? Mesmo se for feito literalmente, sempre honrando, sempre agradecendo, e limpando e liberando, tá? Então ali ficou aquele quarto vazio. E até vendeu a casa, vamos dizer assim, né? Então é como o quarto vazio, é como se fosse uma folha em branco. Você vai ter cumprido o seu papel. Então, que é um dos seus papéis do seu propósito de vida. E a partir daí, né? Essa folha em branco aqui não está falando o que é. Então, é muito também igual no limiar que você se encontra, né? Você sabe que se você quiser seguir em frente e manifestar o seu propósito, você tem que seguir em frente, né? Se você quiser seguir em frente na sua busca, né? Espiritual, mística, religiosa, espiritual, mística, e o que quer que seja, você tem que seguir em frente. Você também não sabe que está do outro lado, né? E que você vai chegar em outro local também que você não sabe, mas ali você tem mais liberdade para criar algo novo, para recriar a sua próxima jornada arquetípica, para se reinventar. Então você vai ter realmente cumprido uma etapa, né? E ali você está livre de amarras e de tarefas e de missões kármicas, então ligadas aí, muito pessoais, mas ligadas à sua ancestralidade, né? Pessoal, quem quiser entender melhor esse processo, então assista lá o seu signo lunar. Também sugiro muito, né, para quem gostou aqui da tiragem, achou que fez sentido, faça uma leitura individual, porque é um mapa aí, né, para toda a sua fase de vida, tá? E é um mapa te ajudar nos seus próximos passos, que precisa ser feito, precisa ser trabalhado, né? Tem um link aí abaixo do meu site, tem outras opções de consulta lá, tem um link para inscrever no canal, tem um link para vir participar do canal de membros, a gente navega as energias aí diárias juntos, tá? Com vídeos exclusivos, sem propaganda. Tem também uma newsletter, de vez em quando eu mando alguma coisa para não perder o contato. Então agradeço a presença aqui no canal, desejo tudo de bom e até a próxima.